O meio ambiente como preocupação global. É isso que sustenta a nossa primeira pergunta da noite. Ministros, diante dos dados, das imagens, da repercussão mundial, a política ambiental do Brasil está no caminho certo? Começamos com Carlos Mink. 5 minutos para o senhor, com direito às 2 interrupções, deputado. Olha, a política ambiental do Brasil está no caminho completamente errado. Tanto é que o desmatamento voltou a subir 2 anos consecutivos, passando de 11 mil quilômetros quadrados na Amazônia. Nas gestões anteriores, na nossa gestão, por exemplo, a gente conseguiu reduzir a metade o desmatamento. Nós criamos o Fundo Amazônia, que foi paralisado pelo ministro Salles, vamos ouvir depois a sua versão. Criamos o Fundo Clima. O governo não acredita em mudanças climáticas. Em 2019 e 2021, foram executados R$ do Fundo Clima, né? Nós criamos o zoneamento econômico e ecológico para a Amazônia. Também não foi levado adiante. E valorizamos o IBAMA e o ICMBio. Essencial, eu mesmo, toda quinzena, estava com eles na Amazônia em operações de combate ao desmatamento. O governo do Bolsonaro, Salles foi ministro até pouco tempo, fez exatamente o contrário, né? Atou as mãos do IBAMA e do ICMBio, desacreditou o INPE, internacionalmente reconhecido, porque o INPE disse que o desmatamento estava aumentando. E desmontou o Fundo Clima, desmontou o Fundo Amazônia, né? Deu as mãos para os garimpeiros ilegais, hostilizou os ambientalistas, os povos indígenas, né? Não houve 1 hectare de terra indígena demarcada ou homologada, e o resultado está aqui. Mais desmatamento, mais queimada, e o Brasil internacionalmente virou um pária ambiental. Devolvo a palavra. Ministro Ricardo Salles estava aqui de cabeça baixa, justamente fazendo anotação sobre a primeira frase de Carlos Mink. O caminho está completamente errado. Repito a pergunta: política ambiental do Brasil está no caminho certo? 5 minutos para o senhor. Veja, eu acho que ela estava no caminho errado. Eu vou ser obrigado aqui, Mink, a fazer alguns reparos, do seu ponto de vista, daquilo que você colocou. Primeiro, o desmatamento não está subindo há 2 anos. Ele está subindo desde 2012, no governo do PT. Depois, o desmatamento foi o triplo, como você sabe bem, em 2004, 2005, o triplo do que está sendo agora. Portanto, ao contrário do que constou no videotape, está muito longe de ser o recorde. 2004, 2005 eram 28 mil quilômetros quadrados. Nós estamos falando de 11, praticamente 1/3. É para ficar contente com 11? Claro que não. Mas tem que olhar para as pessoas. A métrica não é só desmatamento, é desmatamento e índice de desenvolvimento humano, em que pese todo o discurso de meio ambiente, viagens internacionais, acordos, Fundo Clima, Fundo Amazônia, tudo que você citou aí, as pessoas na Amazônia continuaram sendo a população mais pobre do Brasil, a região mais rica do nosso país, com pior índice de desenvolvimento humano, em que pese, dentre outros ministros, ter tido 2 que vêm da região, o Zequinha e a Marina Silva. Pessoas que vêm de lá e não melhoraram a qualidade de vida das pessoas. Quando não tem desenvolvimento econômico e humano, uma das coisas que acontece, como disse bem o Paulo Guedes lá em Davos, é o desrespeito ambiental. O Fundo Clima que você citou, o ano passado, nós colocamos 580 milhões de reais naquilo que é o verdadeiro problema ambiental brasileiro. Falta de saneamento, que aliás a esquerda votou contra a lei do marco legal do saneamento, e a gestão do lixo. Essas são questões fundamentais que dizem respeito ao brasileiro. O Fundo Amazônia, nós não acabamos com o Fundo Amazônia. Nós simplesmente demos uma diretriz para colocar o dinheiro no chão, naqueles que devem receber, e não nos intermediários, em alguns acadêmicos, algumas ONGs, que ficavam com grande parte do dinheiro do Fundo Amazônia, que vinha carimbado de fundos estrangeiros e países estrangeiros que querem mandar aqui dentro. Portanto, eu acho assim, nós temos que colocar o meio ambiente como uma prioridade, mas olhando pessoas e desenvolvimento econômico sustentável. Essa história de olhar a questão ambiental isolada dos diversos outros aspectos não funcionou em nenhum lugar do mundo, não funciona no Brasil, e a gente precisa corrigir isso daí. Carlos Mink, deputado, não estávamos conciliando pessoas e desenvolvimento sustentável juntamente com o meio ambiente nos últimos anos? Claro que não. Isso não se sustenta. Olha, no nosso período, é bom dizer que a Marina, que foi uma boa ministra, pegou o desmatamento em 27 mil e
me entregou com 13 mil quilômetros. Eu entreguei para a Isabela com 6,5. E a Isabela passou para 4 e no final houve uma subida. Mas nada parecido com esses 11 mil. Então o fato é que em 2 anos, a minha gestão, por exemplo, a gente reduziu a metade. A Marina, em 5 anos, reduziu a metade. E este governo voltou os índices todos para cima para crescer. Outra coisa, no nosso período, por exemplo, 2008, 2010, até início de 2010, o Brasil cresceu 6%, 7% e houve um combate forte ao desmatamento, que mostra que combater o desmatamento, por exemplo, o governo atual não combate o desmatamento, não previne as queimadas e a economia está uma desgraça. A inflação sobe, né? O dólar sobe, o gás de cozinha sobe. Quer dizer, o governo é um desastre do ponto de vista econômico. Não combate o desmatamento e gera desemprego. Então, se você pegar na nossa época, por exemplo, houve aumento. Outra coisa, o Fundo Amazônia, ao contrário do que disse o ex-ministro Salles, ele não financiou ONGs. Quem coordenava o Fundo Amazônia, eu criei o COFA junto com o BNDES, era a SBPC, os governadores do Amazonas. Para onde foi esse dinheiro empregado? Foram gerados 82 mil empregos em apoio ao extrativismo sustentável, apoio aos planos dos municípios de fazerem economia sustentável, planos de manejo, ecoturismo, pesquisa, para isso que foi. Esse dinheiro foi auditado. O que o ministro Salles tentou? Pegar o dinheiro que era para combater o desmatamento e disse, não, vamos indenizar os proprietários que têm terras em parques e não foram indenizados. Mas não foi para isso que nós conseguimos $1 bilhão da Noruega. O único compromisso nosso era um só, reduzir o desmatamento. E não indenizar proprietários em áreas de parque, até porque tem uma outra lei que o Salles conhece, que é a lei do SNUC, que tem um fundo de compensação para essas indenizações. Então não procede de forma alguma o que ele disse. Vamos então passar a palavra a Ricardo Salles sobre principalmente a utilização do dinheiro do Fundo Amazônia, por favor. Mink, veja só, há anos após anos de uma visão de esquerda sobre a questão ambiental na Amazônia, você tem a população da Amazônia a mais pobre do Brasil, sentada em cima das maiores riquezas, ouro, diamante, água, madeira, biodiversidade, enfim, uma série de recursos naturais de diversas espécies, diversas formas, e as pessoas continuam vivendo sem saneamento, sem educação. Essa história de que gerou 80 mil empregos, a cadeia produtiva, não aconteceu. Basta ir na Amazônia a gente ver a pobreza com que as pessoas vivem. Na pobreza com que as pessoas vivem, elas vão buscar alguma maneira de sobreviver. E eu não entendo, não faz sentido nós continuarmos tendo essa visão de que o meio ambiente tem que ser preservado a despeito das pessoas ou do desenvolvimento econômico. Quer dizer, eu gostaria de te ouvir realmente sobre isso. Se você acha que faz sentido a gente ter toda essa pressão internacional em cima do Brasil, de países que acabaram com as suas florestas, destruíram a sua biodiversidade, não tem nem de longe uma legislação como a nossa, o Código Florestal, nem de longe. Né? Não tem nem de longe uma matriz energética limpa como a nossa, 85% limpa, não é? E vem fazer pressão em cima do Brasil como se fôssemos nós com apenas 3% das emissões globais, eles são 70%, quer dizer, nós somos obrigados a reparar um problema que eles causaram e de graça? De jeito nenhum. Nós temos que dizer ao mundo, vocês destruíram o meio ambiente, vocês continuam queimando combustíveis fósseis, nós temos aqui o etanol, que é exemplo para o planeta, e eles vêm aqui dizer para nós como é que a gente vai resolver uma Amazônia que está 84% preservada, não faz sentido.